Saber adicionar o gráfico certo é fundamental na transmissão da informação. É importante saber onde acessar o menu de gráficos e selecionar os dados que serão exibidos visualmente. Nessa aula, vamos explorar o menu de gráficos e, como forma de fixar o conteúdo, vamos incluir 4 modelos de gráficos com base nos dados apresentados. O exercício será um passo a passo. Ao final da aula, você será capaz de incluir seus próprios gráficos fazendo a seleção correta dos dados base. Primeiramente, temos aqui uma tabela simples com a quantidade vendida por 5 representantes de um determinado produto para 4 setores de mercado de uma empresa fictícia. Vemos aqui 4 gráficos com formas diferentes de visualizar esses números. Gráfico de barras com as vendas de cada setor, dos representantes 1 a 5. Gráfico de linhas com a mesma informação acima. Gráfico de barras com a mesma informação, porém os eixos vertical e horizontal invertidos. Gráfico de pizza com as vendas de cada setor do representante 5. Para inserir um gráfico no Excel, você pode clicar na aba Inserir na seção Gráficos. Para fixar este conhecimento, inserimos nessa planilha uma aba chamada Exercícios, onde iremos fazer um passo a passo inserindo todos os gráficos. O primeiro gráfico que vamos adicionar é o gráfico de barras separadas por representante. Para isso, vamos, primeiro passo, selecionar todo o intervalo de dados da tabela, inclusive os títulos de setor e os representantes 1 a 5. Segundo passo, na aba Inserir, vamos no gráfico de barras, selecione a opção 2D, coluna agrupada. De forma similar, vamos adicionar o gráfico de linhas. Primeiro passo, selecione o intervalo de dados. Segundo passo, na aba Inserir, vamos no gráfico de linhas, selecione linha. O próximo gráfico, gráfico de barras separados por setor, tem uma particularidade. Vamos ver. Primeiro passo, selecione o intervalo de dados. Segundo passo, na aba Inserir do Excel, vamos em Gráfico de barras, selecione 2D coluna agrupada. Note que esse gráfico é idêntico ao primeiro gráfico que fizemos. O que precisamos nesse gráfico é separar as colunas de dados por setor, ao invés de representante. Para isso, temos que inverter a exibição, onde no eixo horizontal serão os setores e o eixo vertical será a quantidade vendida por representante. Terceiro passo. Clique no gráfico com o botão direito, selecionar dados e nessa janela, clique em Alternar entre linha e coluna. Clique em OK. Muito bem. Para o último gráfico de pizza das vendas do representante 5, selecionaremos apenas os dados relativos a ele. Primeiro passo. Selecione o intervalo relativo às categorias, inclusive o título. Segundo passo. Segurando a tecla Ctrl, selecione o intervalo do representante 5, inclusive o título. Terceiro passo. Em Inserir, Gráfico, selecione o gráfico de pizza 2D. E aí está. Note que nessa aula não nos atentamos para a formatação dos gráficos, como dimensionamento, títulos, rótulos, legendas, etc. Isso será visto em detalhes nas seções a seguir. Os dados da sua planilha, textos, número, etc., são a base de dados do gráfico. É fundamental não só escolher o tipo de gráfico certo, mas também selecionar corretamente os dados de entrada do gráfico. Assim, ele cumprirá a sua função informativa. Na próxima aula, veremos os tipos de gráficos existentes e qual o melhor momento para utilizar cada um deles.